Glória a Deus, louvado seja o Senhor por essa noite, por estarmos reunidos aqui. E mais uma vez o que eu quero fazer é compartilhar bênçãos espirituais que tenho recebido dos céus a parte do Senhor. Então, isso não é só para mim, mas eu quero compartilhar com vocês as sementes que Deus tem colocado no meu coração, e eu quero lançar nessa noite essas sementes em terra férteis, em solos férteis, para que possam frutificar. A minha oração nessa noite é baseada lá no Salmo 119, versículo 4, que é: o Senhor desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos e que possamos ver novamente, em nome de Jesus. Que vinho novo se derrama sobre odres novos. E odres novos é o que? Somos nós, que precisamos nos converter, nos arrepender, deixar-nos ser transformados, que é isso que o Alexandre falou agora no começo. Há um novo de Deus para vir sobre nós. Há algo de Deus para vir sobre nós. Mas Deus não é Deus de desperdício. Pela sua misericórdia, Ele nos está dando a oportunidade diária de reconhecermos e analisarmos como nós realmente estamos. E para quê? Para que nós possamos colocar o nosso coração diante dele e dizer assim: Senhor, eu preciso de uma transformação. Há mais de Deus, então precisa haver mais de nós também. Mais entrega, mais busca, mais relacionamento, mais ardor, mais fervor, para que esse vinho chegue até nós. Porque eu não acredito que você está sentado aí achando que está bom, porque tem mais. Eu estou na expectativa desse tempo há muito tempo. E eu acho que você também está. Mas nós precisamos estar preparados para esse derramar do Senhor, como o Alexandre disse. E este é o tempo de nos prepararmos. Por que nós compartilhamos as palavras do Senhor aqui? Por que o pastor vem aqui aos domingos ministrar? Por que nós fazemos todas as programações que nós temos? Segunda, terça, quarta, quinta, né? Todas as programações, domingo de manhã. Para que a igreja se prepare para este novo tempo do Senhor, para esse vinho novo que vai ser derramado sobre nós. Amém. Nós precisamos então mudar a estrutura. A estrutura precisa ser mudada. E eu vi muitas mudanças estruturais lá no nosso concílio. Então, veio de lá, agora passa por nós aqui, coletivamente, mas também passa individualmente. Precisamos mudar a nossa estrutura. Deixar que Deus então nos transforme em odres novos, porque eu não quero ser a única igreja a beber esse vinho. Amém. Em nome de Jesus, não vamos desperdiçar o que Deus tem para nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, ouça o que o Espírito Santo tem dito à sua igreja. E é com todo amor e temor que a gente entrega essas palavras do Senhor. Ok? Vamos à palavra de Deus, Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Abacuque tem sido um livro que tem me acompanhado nesses últimos 10 meses. Então, o que você vai receber aí tem sido fruto de oração, meditação, de trabalho do Senhor na minha vida, através das circunstâncias que a gente tem vivido, que eu tenho vivido individualmente e coletivamente dentro da nossa casa. Então, Abacuque capítulo 3 é um texto bem extenso, né? Do 1 ao 19. É uma declaração de fé do profeta. É uma oração em forma de canto. Até que vocês verem ali no versículo 1, na minha versão, que é a Nova Almeida Atualizada, diz: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Então é uma oração em forma de canto. Ele cantou isso. E por quê? Por que era uma declaração de fé? Deixa eu dizer aqui para vocês que a situação do povo do qual Abacuque fazia parte naquela época não era boa, tá? Era muito ruim. O ano era cerca de 608 a.C., depois da morte do rei Josias. Quem foi o rei Josias? Foi um rei que fez uma grande reforma religiosa. Ele foi um rei que reformou tudo. Ele derrubou os ídolos, derrubou os altares, ele deu a palavra, ele acertou e alinhou tudo, e o povo começou a caminhar nesse alinhamento de
Se você puder depois anotar para ler depois, 2 Reis, capítulo 23, do 4 ao 20, mostra todas as reformas religiosas que Josias fez. E aí você pode voltar um capítulo antes e um capítulo depois, que vai estar lá sobre a grande reforma religiosa que o rei Josias fez. O povo vinha muito bem com o rei Josias, muito bem. Só que o que aconteceu? O rei Josias, ele era um ser humano, ele morreu. Quando ele morreu, em um curto período de tempo, o que aconteceu? O povo se desestruturou de novo. Voltou a viver em decadência moral, em idolatria. O povo se corrompeu novamente. Ou seja, abandonou o Senhor. A liderança também não foi uma boa liderança, o outro rei, que até eu me esqueci de pegar o nome. E aí o povo sucumbiu novamente, voltou às práticas antigas do rei de antes do rei Josias. Então, nesse curto, é como se eles tivessem, o rei Josias morreu, passou 6 meses e já estava voltando de novo para as práticas. Memória curta, né? Até dizem que brasileiro tem memória curta. Não consigo acreditar nisso, não podemos ter memória curta. Então, foi praticamente isso. Tudo que antes era abundante lá no reinado do rei Josias começou a ficar escasso. E é no meio deste momento de escassez, desse momento de dificuldade, desse momento de idolatria, que o profeta Abacuque começa um diálogo com Deus. Ele começa a conversar. Se vocês lerem o livro de Abacuque, vocês vão ver que são perguntas e respostas. E por quê? Por que Abacuque começa esse diálogo com Deus? E eu quero que você preste atenção aqui. Porque Deus sempre alertou o seu povo. Deus sempre alertou o seu povo. Então, não tenha outros deuses. Foi o que o Senhor falou. Isso eu estou resumindo aqui, né? Se vocês tiverem outros deuses, se vocês servirem outros deuses, vocês serão o quê? Disciplinados. Esse era o alerta de Deus. Esse era o alerta do Senhor. E aí, de que forma eles seriam disciplinados? Através, geralmente, de pestes, né, de fome, de escassez, de morte, mas geralmente a gente vê que os povos idólatras conquistavam o povo de Deus através da escravidão. Eles eram levados cativos, eles eram espalhados da terra prometida. Então essa era a forma de Deus dar a sua correção, sua disciplina. Mas Deus sempre alertou o povo antes de acontecer. Isso é fato. Deus sempre falava, mandava os profetas para falar, mandava os profetas para falar, e sempre tinha alguém falando, e o povo se fazendo de surdo, o povo não se arrependendo, o povo não se convertendo dos seus caminhos, e os profetas falando, e os anos passando, até que chegou o momento em que a ira de Deus realmente se manifesta através, né, dessa escravidão, desse exílio. Então aqui, nesse tempo, como eu falei, o povo estava idólatra e corrompido. E aí a gente pode ver isso lá no capítulo 1, no versículo 2, 3 e 4, do Abacuque. Porque ele começa a se queixar para o Senhor. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Então olha o que estava acontecendo. Violência. Por que me fazes ver iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição, mais uma, a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Essa é a realidade do povo no momento lá do profeta Abacuque. Violência, opressão, iniquidade, destruição e discórdia. É o que a gente está vendo aqui, a justiça torcida. Não é justa, não é correta. Então, um opressor de Israel seria um instrumento da ira de Deus. É isso que eles estavam esperando. Na realidade, pelo que eu entendo, tá? Era a expectativa de Abacuque.
Ele estava nessa expectativa de ser escravizado. E ele não tinha feito nada, ele só estava lá no meio do povo. Ele estava sendo fiel a Deus, mas mesmo assim ele fazia parte do povo. Então, todo o capítulo 1 e 2 de Abacuque, depois vocês leem em casa, a gente deixa como tema de casa, é em cima deste lamento, desse questionamento, dessa conversa de Abacuque com Deus. Por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está deixando aquilo? Conta para mim, me diz. E o Senhor Deus, ele vai respondendo para o profeta. É muito interessante. Ele vai esclarecendo para o profeta por que ele está fazendo isso, por que ele deixa isso acontecer. Há uma questão de soberania de Deus e de palavra de Deus, que ele não pode voltar atrás porque ele não é homem para mentir. Então, em cima do capítulo 1 e 2, eu quero deixar uma primeira lição aqui, porque eu gosto de trabalhar as minhas mensagens com lições, para que fique bem claro e para que a gente possa aplicar na nossa vida. A primeira lição era que o profeta sabia quem era o Senhor. Por que o profeta procurou Deus para lamentar, para questionar, para chorar e para ficar se indagando? Porque ele sabia quem era o Senhor. E aí a gente volta lá para o capítulo 3 do Abacuque, versículo 2. O começo do versículo 2 diz: Senhor, tenho ouvido a tua fama. Então ele sabia quem era o Deus de Israel. Ele sabia daquilo que Deus já tinha feito no meio do povo de Israel. Então, por isso, ele foi questionar, por isso que ele foi se lamentar, por isso que ele foi chorar, por isso que ele foi desabafar a situação, porque Deus era o único que podia mudar a situação. E essa é a nossa primeira lição aqui nesse texto. Desabafe com aquele que pode resolver a tua situação. Desabafe com aquele que pode te curar. Porque há uma cura que emana do altar do Senhor. Há uma cura que emana do altar de Deus. Porque Ele é a própria vida. E Ele é o único que pode mudar a nossa situação. Busque primeiro o Senhor. Nem que seja para falar todos os dias a mesma coisa, fala para Deus. Porque Ele é o único que pode realmente mudar qualquer situação. Amém. O pastor fala, né? Deus abre portas onde não tem portas. Se Ele quer mudar algo em sua vida, Ele vai fazer. A gente só precisa descansar no Senhor. Então a primeira lição é essa: falar para o único que pode resolver a situação. Saiba quem é o Deus que você serve e fale sua situação primeiro com Ele. Não fale mais ninguém, fale primeiro com Ele. Depois você está liberado para falar com os outros. Mas primeiro fale com o Senhor. A segunda lição que eu tiro aqui do Abacuque capítulo 3, no verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Como eu falei, o capítulo 3 de Abacuque é uma declaração de fé em Deus, confiando na soberania e na misericórdia do Senhor, independente da situação. E como estava a situação? Ruim. Mas tem aquele ditado que diz: se está ruim, você pode piorar. Não é verdade? Se o negócio está ruim, pode piorar. Ou pode melhorar. Mas nesse caso, ele estava falando ali que a coisa podia piorar. Se estava ruim, podia piorar. E ele conta 6 situações extremas. Eu não sei se você prestou atenção bem, mas eu quero ler com bastante calma com você, para que você entenda as situações extremas que ele estava falando. Ainda que a figueira não floresça, ou ainda não florescendo a figueira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, ou seja, não havendo uvas na videira, ainda que não haja uvas na videira, e os campos não produzam mantimento, ou seja, mesmo falhando a safra. Opa, eu acho que eu perdi. Ainda que a colheita, não, ainda que a figueira não floresça, florescendo a figueira, não haja fruto na videira, não havendo uvas na videira,
ainda que a colheita da oliveira decepcione. Então, é mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo que o fruto não desenvolva. E os campos não produzam mantimento. Então, é não havendo produção de alimento nas lavouras. Ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco. E eu fiquei pensando, como assim desapareçam do aprisco? Mas pode acontecer. Ou seja, não havendo ovelhas nos currais. E nos currais não haja mais gado. Então, não havendo bois nos estábulos. Para nós, gente, dentro do nosso contexto, eu acho que é muito difícil imaginar o que o profeta poderia estar sentindo e passando. Porque a gente não vive dentro do contexto do profeta, que é depender de uma colheita para sobreviver. Né? Ele plantava aquilo que ele comia, ele tinha o seu gado, ele tinha a sua ovelha, porque ele precisava para se alimentar a sua família. Então, eu fiquei me perguntando qual seria o nosso ainda que. E eu peguei os 6 exemplos. Ainda que eu perca o meu emprego, ainda que eu, ou o meu cônjuge, ou o meu filho e a minha filha fiquem extremamente doentes, ainda que eu sofra um acidente, ainda que não tenha alimento na minha mesa, ainda que a inflação suba descontroladamente, e ainda que eu perca todos os meus recursos. Eu tentei dar uma contextualizada para que a gente possa entender o que o profeta estava querendo falar. E aí a minha pergunta é: qual é o seu ainda aqui? Qual é o seu ainda aqui? Porque Jesus, e na última vez que eu trouxe a mensagem aqui, eu falei sobre a parábola dos homens que constroem as casas. E Jesus, o sábio e o insensato. E Jesus é muito claro quando diz que esses 2 homens passam por momentos de tempestades, de ventos fortes e de inundações. E eu deixei bem claro aqui, caso você não esteja, você pode ver o vídeo lá no YouTube novamente, ou ver pela primeira vez, que o sábio e o insensato eram homens que ouviam a palavra de Deus, ou seja, pessoas que estavam dentro do contexto cristão. Não eram ímpios, não era um cara que não conhece Jesus, eram pessoas que ouviam as palavras de Jesus. Então, quando eu pergunto qual é o seu ainda que, é porque nós somos essas pessoas que podem estar passando por momentos de dificuldade, assim como o profeta Abacuque, e momentos de extrema dificuldade, porque o que o profeta fala aqui são coisas muito sérias. É você não ter comida para botar na sua mesa. Você, como mãe e como pai, já pensou nisso? Você não ter comida para botar na mesa do seu filho, da sua filha, é você perder o seu emprego, que é o único recurso que você tem, é o único lugar que você pode adquirir um recurso para pagar sua conta de luz e conta de água, sua casa, seu aluguel. Imagina a situação. Então a minha pergunta é: qual é o seu ainda aqui? Porque todos nós temos os nossos ainda aqui. Uns mais intensos, outros menos intensos. Mas a nossa vida é uma luta diária, uma luta constante. Temos nossas dificuldades. Mas a lição que eu tiro desse texto é que nós precisamos estar prontos. Prontos para quê? Precisamos aprender a estarmos prontos para enfrentar as tempestades que chegarão. O profeta, nessa oração de fé, ele estava pronto para enfrentar esse tipo de situação. Por isso que ele diz: ainda que aconteça isso, depois ele termina: ainda assim me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Então ele estava pronto para enfrentar as tempestades. Então a segunda lição que a gente tira é: precisamos estar prontos, assim como o profeta Abacuque, para dizer: ainda que eu perca o meu filho, todavia eu me alegro no Senhor. Pode ser muito difícil nós falarmos isso, pode ser muito difícil nós ouvirmos isso, mas esse texto foi exatamente: eu recebi do Senhor no momento em que nós perdemos o nosso segundo filho. Ainda que tu perca, Vanessa, esse bebê, tu ainda consegue se alegrar?
Muito difícil. Muito difícil. A gente vai ver a continuação e eu vou dizer por como e por que eu consegui. Então, neste momento, o Senhor começou a me ensinar essa lição. Nós precisamos aprender a estar pronto a enfrentar as tempestades que chegarão. Seja ela qual for, precisamos estar prontos. Calma. Terceira lição, verso 18. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Em minhas dificuldades, como nós vimos antes, saber onde está o nosso foco, o foco do nosso olhar faz toda a diferença. Toda a diferença. Então a terceira lição é foco. Onde está o foco do teu olhar? Abacuque só podia se alegrar e exultar em Deus, porque ele olhava para cima, para o Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Eu me alegro e exulto nas circunstâncias? Não. Eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. E lembrando, ele sabia quem era o Senhor. Ele sabia quem era o Senhor. Por isso que ele olhava para cima e por isso que ele podia se alegrar e exultar no Deus da salvação. Pois se ele abaixasse os olhos e ficasse focado na situação terrena, com certeza a ansiedade e o desespero tomariam conta do seu coração. Nós também, se abaixarmos o nosso olhar e focarmos nas situações que citamos agora, ou em outras, na situação que você está passando, nós vamos sucumbir. Nós não conseguimos caminhar olhando para baixo. Nós não conseguimos. E eu quero que você abra no Salmo, deixa o Abacuque marcado aí. Salmo de número 121 nos ensina algo maravilhoso. Salmos de número 121, do 1 até o 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E olha o que diz o Salmo 121, como combina depois com Abacuque. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Independente das circunstâncias, o nosso foco precisa estar sempre no Senhor. Precisa estar aqui. E as circunstâncias todos os dias vêm para nos desviar disso daqui. Se você não olhar todos os dias, se você não focar todos os dias aqui, daqui a pouco você vai estar olhando para cá, daqui a pouco você está olhando para cá e quando viu você se perdeu. Todos os dias é necessário ajustar o nosso foco. Ajustar o nosso foco. Você lembra daquela mulher encurvada que Jesus curou? Por que ele curou a mulher encurvada? Para onde ela estava olhando? Para baixo. O que ele disse? Te endireita. Olha para cima. E deixa eu dizer uma coisa em nome de Jesus. Eu tive essa experiência, mas de uma forma espiritual. Porque eu não estava encurvada fisicamente. Pode ser que você não esteja encurvado fisicamente, mas espiritualmente você pode estar encurvada e olhando para baixo, ou encurvado e olhando para baixo. Eu divido a minha vida em marcos. Tem marcos mais intensos e tem marcos menos intensos. E um marco muito intenso da minha vida, uma situação que me moeu de uma forma muito profunda. Eu lembro que eu estava indo trabalhar. Eu morava na casa da minha sogra e do meu sogro. A gente tem uma caminhada para pegar o ônibus. E eu lembro que eu sempre ia orando ao Senhor, porque eu tinha muita preguiça de levantar cedo. Ainda tenho muita preguiça de levantar cedo. Mas naquela época eu tirei que levantar umas 5h30, 6 horas, né? Para estar com o Senhor. E eu tinha que ceder a minha maturidade. Mas enfim, eu ia orando, eu ia.
ali e eu lembro de quando eu percebi, eu estava encurvada. E eu digo encurvada assim. Assim, gente, eu lembro que eu caminhava assim. Não sei se era fisicamente, ou se era apenas espiritualmente, porque o Senhor estava me mostrando. Mas eu lembro de estar caminhada, parecia um L, assim, com o meu olhar muito para baixo. E foi a primeira vez, e a única, que eu ouvi a voz de Deus de uma forma muito audível. Foi como um vento, veio por baixo e ele me diz: levanta essa cabeça. E aquilo fez assim. E ele me disse de novo: levanta os teus olhos. Então, ajustar o nosso foco diariamente é muito importante. Porque pode acontecer qualquer coisinha, né, amor? A gente sempre fala: ajusta o teu foco, ajusta o teu foco, olha o foco. Porque se nós olharmos as circunstâncias, nós vamos sucumbir. E o profeta só pôde dizer: o mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque ele estava olhando para o Senhor e não para as circunstâncias. Precisamos ajustar o nosso foco. E assim a gente vai poder se alegrar. E eu digo para vocês que mesmo no momento bem difícil que foi esse da perda do nosso neném, havia uma alegria no meu coração em Deus. Não na circunstância, mas era em Deus. Porque eu sabia que Deus estava no controle das coisas. Aleluia. E eu sei que lá na casa de vocês também, né? Mesmo passando toda a dificuldade, havia uma alegria do Senhor. Então, qual é a quarta lição que eu tiro aqui? Versículo 19. Por que nós nos alegramos no Senhor? Por que a gente pode dizer ainda que e mesmo assim? Por quê? Porque o Senhor Deus é a minha fortaleza. Porque o Senhor Deus é a nossa fortaleza. Aqui a gente tem o primeiro motivo de nos alegrarmos e exultarmos, mesmo que tudo esteja desmoronando. O Senhor é a minha fortaleza. Eu quero que você repita, feche seus olhos. Eu quero que você feche seus olhos. Respira aí profundamente. E você pense nisso. O Senhor é minha fortaleza. O Senhor é minha fortaleza. Agora você pode dizer: o Senhor é minha fortaleza. O que é uma fortaleza? Pode abrir os olhos. É um forte. E o que é um forte? É uma estrutura, uma construção fortificada que é projetada para defender uma cidade, ou às vezes até mesmo um castelo que a gente vê, mas é o castelo e o forte. E por que nós não iremos então desmoronar? Por que tudo pode estar desmoronando, até mesmo o nosso físico está desmoronando, mas aqui dentro nós não vamos desmoronar? Porque o Senhor nosso Deus é a minha fortaleza. Ele é o forte, Ele é o nosso forte. A nossa casa e a nossa vida precisa estar firmada neste forte. Porque mesmo um castelo tendo seu forte, os inimigos iam atacar. Mesmo uma cidade estando cercada pelos seus muros fortificados, os inimigos não deixavam de ir lá. Mas a diferença é que não vai desmoronar. Porque o inimigo ele pode atacar. As coisas podem vir, os ventos podem bater. Mas se a nossa vida estiver fortificada no Senhor, pode tudo ao redor, aos nossos olhos, estar desmoronando. Mas aqui dentro, que é o mais importante, não vai desmoronar. Porque deixa eu dizer uma coisa para os irmãos e para as irmãs. Às vezes a gente acha que as coisas estão dando errado. E como é que eu vou explicar isso? Às vezes a gente acha que está passando por situações porque pode ser o inimigo querendo nos atacar, ou... Não, deixa eu reformular a frase. Deixa eu só reformular a frase aqui para poder me fazer entender melhor para vocês. Nós, cristãos e cristãs, precisamos entender que a nossa vida, ela não é
inabalável no sentido de que coisas não vão poder acontecer com a gente. Mas não é o fato de estar acontecendo que a gente está, assim, no caminho, não sei se no caminho errado é a palavra certa, ou vivendo de uma forma correta. Não sei se os irmãos, se eu estou conseguindo me fazer entender. O que eu vejo é que as situações, todas as situações, e até hoje, eu, Vanessa, isso não é a doutrina, eu estou falando por experiência daquilo que eu vi na minha vida. Até mesmo o inimigo é usado para nos forjar. Então, eu gosto muito daquele texto de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam não para o meu bem-estar. Aí que eu quero chegar. Obrigada, Senhor. As coisas não vão cooperar para o seu bem-estar. É diferente. As coisas vão cooperar para que Deus cumpra o propósito dele na nossa vida. Então, se são todas as coisas, quando fala todas as coisas na Bíblia, são todas as coisas. Então, se todas as coisas estão acontecendo na sua vida, elas estão cooperando para o teu bem, e aí independente da situação, para que se cumpra o propósito de Deus na tua vida, que é te forjar, que é te tornar um homem ou uma mulher parecida com Jesus, parecido e parecida com Jesus. Então, por que nós nos alegramos? Porque o Senhor Deus é a nossa fortaleza. Se somos o Senhor, entendemos então que tudo coopera para o bem desse propósito. Então, por isso que eu disse, as coisas vão acontecer para nós e às vezes até pioram. Não sei. Mas a nossa vida está firmada no Senhor. E a situação, ela é usada por Deus. E por isso que eu digo, mesmo sendo um inimigo, para que a gente enfrente, para que a gente seja forjado e que a gente seja transformado pelo Senhor. Amém? Amém. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender aqui nessa parte. Estou terminando. Quinta lição. Nós temos dois motivos porque a gente se alegra no Senhor. Deixa eu só me achar aqui. Nós alegramos porque o Senhor é a nossa fortaleza. E aí tem mais dois motivos porque eu me alegro no Senhor, que eu dividi em duas partes, que é ali o versículo 19, o final do versículo 19. Isso. O Senhor Deus é minha fortaleza, nós já vimos. Ele dá aos meus pés a ligeireza das forças e me faz andar nas minhas alturas. Ele dá aos meus pés a ligeireza das forças e me faz andar nas minhas alturas. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. Corça aqui é um animal usado como alegoria. Alegoria é um modo de expressão, uma forma figurada. A corça é usada como alegoria para a diária e constante jornada do justo. Justo entende-se justificado pela fé em Cristo Jesus. Não é uma pessoa justa. Ele é justo, bom. Não. Justificados, porque não há um justo sequer. Somos justificados em Cristo Jesus. Então a corça é usada como alegoria para a diária e constante jornada do justo. A corça está no top 10 dos animais mais velozes, rápida e habilidosa, principalmente ao correr entre as pedras e obstáculos. Olhava para frente e ia em direção ao alvo, ao objetivo com grande habilidade. O Senhor faz os nossos pés como os da corça, ou seja, é o próprio Deus que nos habilita, que nos capacita a caminhar entre os obstáculos e as dificuldades com firmeza, olhando para o alvo. Então a corça, ela é eu vi um pouco do desenho dela. Ela é um animal com as perninhas fininhas assim, e ela é ágil. Ela é habilidosa naquelas montanhas. Porque Israel, Deus nós vamos para Israel, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Ligou no céu, ligou na terra, Senhor, nós vamos de caravana para Israel. Amém. E lá nós vamos ver aquela terra lá, a gente vê muito pó e pedra. É pedra, gente, não é gramado, coisa bonitinha assim, né? Gramadinho e cheio de rio. Não, é seco.
e ela é cheia de pedra. Então a costa, a gente vai ver depois, ela vive em cima, assim, das montanhas. Então ela tem que subir aquela montanha de pedra, e aí aqueles pezinhos fazem assim. Ela é rápida, ela é habilidosa, ela é veloz quando ela tem que subir os obstáculos. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo para você nessa noite. Os seus pés, você terá a habilidade de uma corça. Quando você estiver passando por dificuldades, você vai ter a habilidade, destreza para caminhar entre os seus obstáculos, entre essas dificuldades. Você vai... Porque Ele está dando para você essa habilidade. Não é porque você tem, é porque Ele dá para você a ligeireza das costas, os pés na corça. E aqui, para finalizar, ele diz: me faz andar nas minhas alturas. Isso porque eu estou com maiores alturas. Me faz andar nas minhas alturas. Aqui o Senhor está dizendo onde é o nosso lugar. Como eu disse, a corça ela vivia em cima das montanhas. Ou vive, né? Porque não deve ter corça lá ainda. Deve ter, né? Ela vive lá. E o que ele quer dizer? Que o nosso lugar é perto de Deus. Aleluia. Esse é o nosso lugar. Ele está dizendo: onde é o teu lugar? Mas você foi criado para cima. Você não foi criado para viver embaixo. E é isso que ele está dizendo: me faz andar nas minhas alturas. Por isso, os nossos caminhos, irmãos, eu estou dizendo os nossos porque é de mim também que eu falo, é para mim que eu ministro também. As nossas decisões, a nossa vida tem que ser diferente daqueles que não confiam no Senhor. É necessário. Extremamente necessário. Porque assim, com todo amor eu digo, não adianta dizer que nós somos cristãos. Não adianta nós virmos na igreja se o nosso viver é igual àqueles que não confiam no Senhor. Então, por quê? Porque essa força, na realidade, ela não vem de nós. Não pense que você é forte. Você não é forte. Vem do próprio Deus para nós. Glória a Deus. E através do Espírito Santo que habita em nós, é Ele que nos capacita. Amém. Porque maior é o que está em nós. Então, como, Vanessa, eu vou viver tudo nisso? Né? Como é que eu vou viver como Abacuque está falando aqui? Não é com as nossas próprias forças. Não espere viver o que lemos aqui, lutando com as nossas próprias forças, se esforçando com as nossas forças, porque nós não vamos conseguir viver e andar dessa forma. Nós vamos nos frustrar, nós vamos nos decepcionar e podemos até abandonar o Senhor. Porque viveremos dias de tempestade, sim, mas viveremos esses dias de tempestade de forma diferente, porque é o Espírito Santo quem vai operar essa força em nós. É Ele quem vai aplicar essa força em nós. É Ele que vai te capacitar a dizer: ainda que tudo isso aconteça, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ainda que o meu casamento esteja desmoronando, ainda assim, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Ainda que eu não consiga ver o meu cônjuge aqui, ainda assim eu me alegro no Senhor. Ainda que eu não consiga ver, Senhor, a minha família se rendendo diante dos teus pés, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Qual é o teu ainda que? E diga ainda, Senhor, que isso não esteja acontecendo. Os meus olhos focam em Ti e eu me alegro no Senhor e vivo de forma diferente do que as pessoas que não confiam em Deus. Mas nós que conhecemos a Deus precisamos viver de forma diferente. E desde a palavra da pastora Marta aqui sobre o gigante, o Senhor tem falado impactantemente no meu coração sobre isso. Nós não vivemos olhando para baixo. O nosso lugar é em cima. O nosso foco é em cima. E o foco como nós vivemos é lá em cima. Então, em nome de Jesus, o que o Senhor me falou e nessa noite eu quero ativar isso em você. Não viva mais
as pessoas que não confiam em Deus. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Libera, meu irmão, libera. Tira o entulho. Larga essa corda, porque nós não temos capacidade de segurar as cordas dos problemas. Não temos o controle da situação. Não temos controle das situações. Mas o Espírito Santo é que nos capacita, e Ele está em nós, Ele está em mim, eu creio, Ele está em você. Então, em nome de Jesus, eu quero ativar isso na sua vida. Dá espaço para Ele. Dá espaço, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente vai tomando, ocupando o espaço que é do Senhor, e Ele é muito sensível. Muito sensível. O Espírito Santo é muito sensível. E Ele vai... Assim, então tá. Você quer tomar conta? Tudo bem. Eu deixo. Eu não gostaria que você fizesse isso. Ele fala. Mas se você quiser, eu deixo. E aí a gente vai segurando. Tentando ter o controle das coisas. Tentando ter o controle dos problemas. Tentando ter o controle da nossa vida. E aí Ele vai deixando. Mas em nome de Jesus, nós não fomos criados para viver pela nossa força. Criados para viver pela nossa força. Nós não temos capacidade humana. É o Senhor que opera, que ativa isso em nós. Nós não temos como viver. Bota para mim a música, por favor. As nossas lutas e as dificuldades sozinhos. Mas em nome de Jesus eu te digo, saia do controle. Para te achar, para que Ele faça com que a gente seja forte. Nós só somos fortes se somos fortes no Senhor, né? Porque sendo fraco de dizer, eu sou forte no Senhor, por tudo que Ele fez na cruz por mim. É por isso que nós somos fortes. É porque Ele fez na cruz por nós. Tá? Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou essa ação salvadora em nós. Então, deixe o Senhor te levar a andar de forma diferente a partir de hoje. É a partir de hoje, não é a partir de amanhã, porque o primeiro dia da semana é domingo, não é segundo. Você vai sair daqui em nome de Jesus, diferente, e você vai começar a andar de forma diferente, com uma corça, com a ligeireza das cordas, com foco no lugar certo. E toda vez que você se esquecer, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, lembra-nos de que nós não vivemos como as pessoas que não confiam no Senhor. Amém. Em nome de Jesus, levante a cabeça e alegre-se nele. Volte a enxergar em nome de Jesus. Amém.